Um estudo do Instituto de Botânica de São Paulo detectou o início do processo de formação de novas espécies ao ver que populações de uma mesma espécie de orquídea, até mesmo de um mesmo lugar, não eram mais capazes de se reproduzirem entre si. No meu trabalho, eu tentei procurar o início do processo de especiação dentro das populações. Então, ao invés de eu escolher espécies que já estavam formadas para investigar essas barreiras reprodutivas entre elas, eu fui buscar esse processo dentro de uma espécie. A espécie que a gente investigou é o Epidendrum denticulatum. É uma espécie de orquídea que só ocorre no Brasil e ela é muito interessante porque ela ocorre em tipos de vegetação diferentes. Ela pode ser encontrada desde a vegetação de restinga ao longo do litoral, do estado de São Paulo até o sul da Bahia, em vegetação de cerrado, também no interior de São Paulo e Minas Gerais. Para fazer esses experimentos eu faço com as plantas aqui em cultivo e com alfinete eu retiro o pólen de uma das flores e deposito esse pólen na outra flor. E aí eu mantinha essas plantas em observação para ver se elas formariam frutos, né? Todas formaram, mas em algumas as sementes não tinham embrião, ou os embriões estavam mortos. Esse é um início de isolamento reprodutivo entre essas linhagens e que no futuro pode resultar em espécies distintas. O grau de incompatibilidade reprodutiva não está relacionado com a distância geográfica entre as populações. Então a incompatibilidade foi encontrada em populações que estavam muito próximas umas das outras também. E ele está provavelmente mais ligado a um processo de acúmulo de diferenças genéticas ou pode estar ligado a algum processo de seleção a um hábitat específico. Isso abre caminho para outras etapas muito importantes, que seria, por exemplo, investigar em maiores detalhes alguns genes que podem estar envolvidos com essa incompatibilidade. Estas descobertas colocam em xeque o já complicado conceito de espécies, que muitos estudiosos buscaram definir. Uma das primeiras definições de espécie foi apresentada por Darwin. Ele acreditava que novas espécies surgiam quando populações se isolavam geograficamente e passavam a seguir caminhos evolutivos diferentes. Mais tarde, em 1942, Ernest Mayr juntou as ideias de Darwin com as teorias da genética de Mendel e apresentou uma definição de espécie que é usada até hoje, também conhecida como conceito biológico de espécie. Trata-se de um grupo de indivíduos que podem cruzar entre si, mas não com indivíduos de outras espécies. Contrariando este conceito, uma equipe da Unesp de Rio Claro verificou que bromélias de espécies diferentes, encontradas em morros da cidade do Rio de Janeiro, parecem ser capazes de se reproduzirem entre si. O Ernest Mayr, ele cunhou o conceito biológico de espécie. Então a gente vê que existem exatamente duas partes nesse conceito. O fato de elas necessitarem ter o fluxo gênico e terem conexão entre as populações e o fato de elas possuírem o isolamento reprodutivo entre grupos semelhantes, né? E esses dois alicerces, esses dois pilares do conceito biológico de espécies são os principais pontos que recebem críticas no conceito biológico de espécie. Então a gente observa casos empíricos que vão relativamente contra esses dois alicerces do conceito biológico de espécie. E esse caso das bromélias é peculiar porque no mesmo estudo a gente vê as duas coisas. As 4 espécies que eu utilizei nesse trabalho, taxonomicamente, como a gente chama, né, elas são bem definidas como espécies morfológicas. Então não existe uma dúvida se é ou não é a mesma espécie. O fato de formar híbridos e de ter esse isolamento geográfico
é bastante interessante porque a maior parte dos organismos não faz isso, né? A gente imagina que os organismos nem formem híbridos e tenham um fluxo gênico alto com populações da mesma espécie. A ideia de que o híbrido é uma coisa ruim é uma ideia bastante arraigada na nossa cabeça, exatamente pelo exemplo da mula, né, que é um organismo estéril. Existem casos onde 100% dos híbridos são inviáveis, mas existem casos em que isso pode ter uma variação. Então, uma característica que surgiu numa espécie pode acabar passando para outra espécie por hibridação. O genoma das duas é completamente diferente, elas ainda são espécies separadas, mas aquela característica, por exemplo, resistência a patógenos em plantas acontece, resistência à insolação, né? Então, os híbridos, eles têm um papel importante na evolução dessas espécies, provavelmente, porque eles servem de ponte entre uma espécie a outra, então de ponte para transferência de genes. A gente não sabe agora exatamente quais esses genes, e é uma ideia que a gente tem de trabalhar no futuro e tentar identificar quais são esses genes que são levados de uma espécie para outra, mas a gente sabe que são poucos, não são muitos genes, né, que provavelmente são alguns genes de importância adaptativa. Talvez a região neotropical possua esse número tão grande de espécies porque realmente elas podem surgir de uma maneira muito rápida, através de incompatibilidades genéticas entre populações de uma mesma espécie.